Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, autor do livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então aqui está a capa do livro, a contracapa, né? Então é um livro, novamente, eu venho dizendo, sempre digo, 23 anos de pesquisa, contato com vários países, morei nos Estados Unidos durante 5 anos, pesquisando sobre esse assunto, 124 capítulos, 59 páginas de imagens, 400 páginas quase o total, 388 na verdade, 59 de imagens, 250, mais de 250 páginas de fotos e imagens e bibliografia, né, referências bibliográficas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meia páginas com referências. Então um livro muito denso, eu li tudo, praticamente tudo o que foi feito, escrito, pesquisado sobre o assunto, focalizado na história da congregação cristã, e escrevi o livro. Tá. Hoje eu estou aqui para falar sobre algumas coisas que às vezes acontecem, leitores entram em contato comigo, eu vou respondendo aqui uma série de perguntas de um leitor, para esclarecer algumas coisas, aproveitar. Então ele diz: a paz de Deus, irmão, essa é a saudação da nossa igreja, porque eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube, né? Então, para quem não é desse meio, saber que é assim que a gente se saúda, né? Falam a paz de Deus, a pessoa que ouve responde amém para confirmar a saudação, né? Há uma confirmação. Paz de Deus, amém. Ele me saudou, daí ele disse o seguinte: quero lhe parabenizar pela rica obra de Deus que Deus te concedeu a resgatar a história da CCB. Estou aguardando o meu ansioso. Sei que vou debruçar em cada página. Deus lhe abençoe. Acho que não é esse, sabia que não é esse? Não é esse. Não é esse. Eu recebo muitas mensagens, sabe? Não é esse. Eu tenho que achar ele aqui agora. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É esse sim. É que quando ele me escreveu, ele não tinha recebido o livro. É esse mesmo. Eu recebo muitas mensagens de leitores. Isso é bom, eu fico feliz. Tá, ele parabeniza, diz que pediu o livro, daí eu digo alguma coisa, não vou falar dos meus áudios, né? Geralmente eu mando áudio, tenho preguiça às vezes de escrever, a não ser quando está aqui no computador eu escrevo. Aí ele diz o seguinte: eu também amo fazer pesquisa, muitas das vezes somos taxados como loucos, ou alguém que gosta de desenterrar defunto. Eu também sou um deles. Um pesquisador, ele quer dizer, e faço pesquisa de ancestrais, ou seja, resgato os primórdios familiares, né, da família dele. Bacana isso, eu sempre digo assim, se você não souber de onde você veio, você não sabe, não entende seu presente, para onde você vai. Sempre digo isso, né? Sou professor também, falo para os alunos, quando eu vejo nomes assim, qual que é a origem do seu nome? Tem que saber qual que é a origem do seu nome. Aqui em Curitiba temos muitos descendentes de europeus, ucranianos, poloneses, alemães, enfim, japoneses. O japonês já é mais ligado, o japonês, o alemão, ele sabe. Mas as outras etnias, às vezes, eles não têm noção. Eu acho engraçado, eu concordo aqui com ele, tá? Já estou fazendo a genealogia de Luigi Franciscon e sua família. Tá. Faz genealogia. Luigi Franciscon é quem veio para o Brasil como um missionário, assim, né?
Em 1910 ele veio de Chicago, onde ele era imigrante italiano, e ele veio para o Brasil. O pessoal da CCB conhece bem ele. Tá, irmão, eu comprei o livro no Mercado Livre e estou com dificuldade para receber. Eu esperei, né? Ele comprou dia 27, daí eu digo para ele para esperar e tal. Depois chegou o livro, daí ele manda mensagem e diz que o livro chegou. Já chegou meu livro hoje, ele diz. Não vou colocar os áudios, só vou falar a parte escrita. Aí ele recebeu o livro, ó. Já folheei algumas folhas. É ricos em informações, parabéns pela obra. Deus sempre seja louvado. Então, como eu disse, ele recebeu, né? Ficou feliz. Mas sabia que eu tô achando que não é esse aqui? Porque vai valer se não for ele, mas não é. Não é. Deixa eu tentar achar outro aqui. Porque o que acontece? Tem algumas coisas que eu quero esclarecer. Talvez o vídeo fique um pouco longo. Porque assim, me incomoda muito umas coisas, assim, não que incomoda muito, é que volta e meia alguém entra em contato comigo perguntando a mesmíssima coisa. Ué, será? Será que é ele, meu Deus? Não quero colocar o áudio dele. Pois é, que ruim isso aqui, não vou desligar o vídeo, vou tentar ver se eu acho aqui. Mas é o seguinte, é que assim, há muitas coisas, é um outro, achei aqui, é um outro e veio a calhar. Por que veio a calhar? Porque assim, contatos, né, que me mandam, e assim, de repente falo de duas, né, mensagens, tentar não ser muito prolixo, ser rápido. Tá, esse aqui achei aqui, é um outro leitor. A paz de Deus, irmão Emildo, tive o prazer em receber ontem 2 exemplares do seu livro História da Congregação Cristã e já estou desfrutando da excelente leitura desse livro, né? Fiquei muito feliz, agradeci ele. Já solicitei também a biografia do irmão Franciscon, de autoria do irmão Itamar Coutinho, e é aí que eu quero chegar. Desejo saber se vocês têm algum parentesco, pois os sobrenomes são idênticos. Não temos, é uma ironia do destino, não temos. Claro, de repente até tenha. Se todos veem do mesmo casal, segundo a teoria da criação, se você for um darwinista, né, você não vai acreditar nisso, então pode ser que temos, né? Acredito que sim, mas assim, até onde eu sei dos meus ancestrais, não encontrei ele. Minha história é muito longa, não me será possível descrever em poucas palavras, ele diz. Fui missionário na República Argentina e conheci irmãos da Assembleia Cristã, ele diz. Sou oriundo do grupo dos irmãos de Plymouth. Aí ele pergunta assim para mim, que também eu quero esclarecer isso. Pelo que tomei conhecimento, foi quem batizou o irmão Franciscon. Não sei se essa fonte procede. Bom, não. Quem batizou o irmão Franciscon foi o irmão Beretta, que foi batizado na Igreja dos Irmãos. Essa Igreja dos Irmãos, eu acho que tem alguma coisa a ver com essa igreja que ele falou aqui dos irmãos de Plymouth. Só que assim, eu não pesquiso muito essa história. O que importa é que o irmão Beretta foi batizado na Igreja dos Irmãos e batizou o irmão Franciscon, porque ele disse assim, já que você foi batizado, né, foste batizado com imersão, você vai me batizar. E ali nasceu, em 1903, a doutrina da qual eu falo no meu livro, a congregação cristã, no sentido assim, de que começar a congregar. Teve vários outros nomes, não importa. O que importa é que se começar a congregar, a buscar uma doutrina a partir daí desse primeiro batismo, que é um dos marcos do meu livro. Então eu explico para ele que o irmão Beretta foi batizado na Igreja dos Irmãos, no livro eu falo sobre isso, né? Aí ele diz assim, é por essa razão, passei, né, escreveu meio assim um corretor, né?
Passei 60 anos sem tornar membro da CCB por sentir que o meu batismo foi válido. Então ele tinha sido batizado nessa outra igreja. Aí eu digo para ele, vou dizer o seguinte, que a congregação só considera irmãos aqueles que se batizam na doutrina da congregação. Para aqueles que estão vendo esse vídeo e é de outra realidade, aí seja lá qual for ela, então veja bem, não faz sentido. Para você se batizar numa igreja, você tem que concordar com aquela doutrina. Então você vem lá de outra, a congregação não aceita. Ela fala que tem que batizar de novo, porque daí é o compromisso com a doutrina dela. E os outros religiosos, digamos, os evangélicos, enfim, assim, eu não gosto de usar esse nome. Eu não me digo que eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas para você que é leigo, pode me chamar assim que eu aceito. Mas eu não me denomino assim, eu sou cristão, né? E então assim, não faz sentido e eu concordo, né? Não é assim um rebatismo. Poderia ser dependendo do jeito que você pensa, mas tipo assim, você aceitou, concordou, então agora você vai ser batizado, porque senão poderia até dar desculpa, não, mas eu fui batizado lá, entendeu? Não concordei, então, entendeu? Então se resolva, né? Tá, e por esse motivo, somente o ano passado tornei-me membro da CCB, minha comum é na Vila Bancária São Paulo. Ele disse que dele foi batizado, alguma coisa assim. Ainda entendo que o meu batismo foi válido e somente para evitar qualquer dúvidas me submeti ao rito do batismo na CCB. Eu disse para ele, você foi humilde, bacana, você foi humilde, aceitou, achei bacana e disse para ele, é louvável esse seu ato, porque onde encontramos base nas escrituras. Olha, eu já falei que eu não sou teólogo, né? Meu livro não é sobre teologia, é histórico. Só que no meu entender como um cristão, eu ia querer ser batizado de novo. Não importa quantas vezes. Tem gente que já foi batizado em 7 igrejas, sabe? Eu ia querer ser de novo, a 8ª e ter ali certeza de onde eu estou baseado nas escrituras que eu leio desde criança. Como literatura eu lia antes, até citei na minha tese de mestrado a Bíblia. A Bíblia é um livro excelente. Mesmo se você for ateu, descrente, agnóstico, a Bíblia é um livro interessante. Eu leio como um cristão, mas há também uma análise muito interessante no sentido de literatura, de estilo literário, de fábula, se você pensar assim, de história, gênero literário. Gente, é um livro, mitologia. O que você quiser então dar aí um nome que não seja fé, leia, você vai gostar. É muito. O português, então, a tradução, eu leio inglês, português e espanhol. A tradução no português do João Ferreira de Almeida, sabe assim, é um doce na boca, assim, aquele português da época, né? Respeita a posição. Eu mandei acho que uns áudios, né? Não, escrevi para eles, daí falou, respeita a posição do irmão. Foi por isso que me submeti novamente ao batismo, né? Diz que eu fui humilde e tal. Estou feliz na CCB, mas esse caminho poderia ter sido encurtado, o irmão não acha? Depende, cada um vive uma história, não é? A gente não pode controlar, né? Eu estou em crise existencial, sempre estive a vida inteira. Eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, sabe? Quando eu fui para a Europa, passei para os Estados Unidos, poderia ter ficado lá em Paris ou Estados Unidos. Então, sabe? A gente sempre vai viver isso na vida espiritual também, não tem essa. A gente vai viver o que tem que viver, sabe? É um eterno drama humano. Se fosse assim, se fosse assado. Fernando Pessoa trata sobre isso. Eu esqueci o nome do poema dele, qual que é o nome ali, né, os homônimos, né, que ele escrevia, mas ele quis dizer assim, se eu tivesse feito isso e não aquilo, ele disse que esse dilema é o meu cadáver. Então, no poema ele fala, eu esqueci infelizmente o nome do poema, mas esse vai ser o nosso cadáver. A gente sempre vai lidar com isso, não adianta, se não fosse isso seria outra coisa. Entendeu? Não adianta, sempre vamos viver esse dilema.
da busca, né, de pensar no passado, até filmes, assim, lembro de inúmeros filmes, livros que lidam com isso, porque é um sentimento humano, isso é humano, não vai ter como a gente se livrar disso. Demorei 60 anos, quando em 1966 tive a oportunidade de conhecer a CCB. Que bom, eu conheci, assim, fui batizado em 94, mas conhecia quando era criança. Obrigado pelo primeiro contato e por sua preciosa atenção. Vamos conversando. Fui graduado em História Eclesiástica. Interessante, por isso que acho que ele viveu esses dilemas aí. Esse é o livro, por certo, enriquecerá meus conhecimentos. Histórico. Eu falo da doutrina no sentido para explicar a história, daí eu entro um pouco na doutrina, não tem como separar. Mas não é, a congregação não usa teologia, não precisa de nada a não ser da Bíblia. Isso aqui é histórico, esse livro. Mas sempre ajuda, claro, né, para aqueles que querem conhecer a história. Abraços sinceros em Cristo. O irmão Itamar é membro da CCB? Aí eu disse que não, é de outra igreja. Foi, mas não é mais. Obrigado mais uma vez, fique na paz de Deus. Tá. Então é o seguinte, então tá sempre né, aqui que eu queria dizer também um pouco, o nome, né, ironia do destino, o mesmo sobrenome, e daí ele perguntou se é, não é. Eu explico isso no livro. O Itamar, ele fala mal de mim, eu sei que ele fala, ele me mandou um monte de fotos, porque assim, eu coloquei fotos aqui, fotos antigas, ele achava que era dele, que ele tem domínio das fotos. Aí numa das fotos da igreja de Chicago, tem ali um texto escrito que ele disse que foi ele que escreveu, eu não duvido, mas eu coloquei aqui. Mas enfim, tipo, não é plágio, entendeu? Depois ele mandou uma série de fotos da primeira igreja do Brás, eu até usei uma, daí ele mandou, eu acho que ele, sei lá, alguém falou assim que eu plagiei fotos. Fotos não tem muito essa questão de plágio, eu não sei ao certo, assim, como dizer isso, mas tem fotos antigas que seria, no meu entender, um domínio público, eu tenho que pesquisar isso. E essas fotos aqui são artificiais, assim, daí ele me mandou, daí eu digo aqui na dedicatória, eu falo que usei a foto dele, então eu dei crédito a ele. Agora é o seguinte, e nessa fanpage, não no YouTube, mas na fanpage, onde eu vou compartilhar esse vídeo, tem ali uma série de coisas que, assim, ele plagiou meu livro. Isso ele fez e não tem como eu dizer que não. Então, esse leitor comprou o livro dele, ele disse que tirou, eu não sei. Mas o fato é que, assim, quando eu me mandaram em PDF o livro dele, ele plagiou, ele copiou ipsis literis. Então, assim, a gente teve um mal-estar, depois meio que resolvemos, mas eu sei que, sabe, ele já fazia isso antes, eu não sei, eu comecei a escrever há muito tempo, só que o livro foi lançado em 2018, mas eu pesquisei há muito tempo, pesquisei nos Estados Unidos e tal, não sei se ele começou primeiro, enfim, eu não sei. Eu sei que eu lancei um blog, acho que primeiro que o livro dele, e do blog, que é o embrião para esse livro, ele copiou o meu texto, e tem partes daquele texto, porque era o início do livro, está aqui, ipsis literis. Depois eu acrescentei mais coisa, né, nessa segunda edição, mas o fato é que ele plagiou. E assim, entendeu? Isso assim, sabe, gerou uma sensação muito ruim. A gente se sente mal quando é plagiado, mas tudo bem, ainda mais quando é acusado por alguém que, peguei a foto dele, ele é dono daquela foto que o irmão de Gregório, né, que é um antepassado aí, fez lá em Chicago, ele acha que é dono da foto. Ele não tem uma noção muito coerente, coesa do mundo, da vida acadêmica. Ele diz que nós não somos historiadores, nós somos tradutores. Eu não sei o que ele quis dizer. Como assim? Eu escrevi esse livro, o texto é meu, entendeu? Eu não sei. Aí eu vi que, assim, ele tem muito problema, assim, de entendimento das questões, dos termos, enfim. E na questão que ele martela, que é a Assembleia Cristã, que isso aqui daria uma outra postagem, eu venho falando um pouco sobre isso, a congregação cristã, ela teve esse nome Assembleia Cristã durante um período lá nos Estados Unidos, em Chicago também, e quando houve o cisma em Chicago, várias outras igrejas continuaram chamando-se
a Assembleia Cristã. Então não houve assim, tipo, foi fundada na Argentina a Assembleia Cristã, o Franciscão fundou a Assembleia Cristã na Argentina, aqui no Brasil a congregação é outra igreja. Não, isso aí não existe. Muitas continuaram, só em Chicago que houve a divisão. Era Igreja Cristã, Assembleia Cristã. No Brasil não havia de fato um nome, sabe? Enfim, nomes não importam. E é engraçado que esse tipo de gente diz assim, você se prende à placa. Como assim? Eu me prendo à placa? Pelo contrário, entendeu? Eu falo de uma congregação que é uma reunião, sinônimo de reunião. É disso que o livro trata. E muito sério esse livro. Eu estou vivendo agora um momento assim daqueles céticos até em relação à história, me criticando, mas isso dentro da igreja aqui, da nossa doutrina ali, achando assim que é mentira que o Franciscão estava no navio que socorreu os sobreviventes do Titanic, né, o Carpathia, mas ele estava. Tem um livro escrito por um biógrafo dele na Itália que diz isso, e tem ali fotos do passaporte, de um monte de coisas assim, entendeu? Aconteceu, esse livro aqui é embasado em história real, em documentação, em coisa verídica. Não é uma coisa feita por amadora, sabe? Fora o acabamento assim, do livro, é um livro muito bem acabado, uma coisa profissional, assim, né? De um amador, um texto revisado, um texto bem feito, assim, sabe? Coisa que no meu ali acusador e tal, sinceramente, escreve mal, o livro é mal feito. Eu não gosto, sinceramente. Até porque a biografia do Franciscão já foi feita na Itália. Será que ele não plagiou também? Enfim, eu não sei, sabe? Eu fico meio na dúvida. Se eu não gostaria de ficar falando, porque assim, eu não preciso me defender. Quem compra, sabe? Uma irmã que está revisando o livro dele falou que, nossa, que o livro dele está cheio de erros. Eu já notei isso. Aí ela falou, eu não tenho que mexer. Não tenho que mexer. Eu acredito que sim. Não digo assim que está 100%, que eu estou sempre, né, deixando melhor ainda, mas eu sei da qualidade do meu trabalho. Agora, esse tipo de comentário, de perguntas, assim, está sempre ali, sabe? Agora, assim, te incomoda porque se você está se defendendo... Não preciso me defender. Não me defendo desses youtubers aí que não tem o que fazer, fica atacando a congregação. Eu não me defendo, só que assim, eu preciso produzir um vídeo. O que eu vou falar nesse vídeo? De vez em quando eu produzo um vídeo para a fanpage aqui, para minha playlist aqui no YouTube. Eu vou falar sobre o quê? Vou pegar isso aqui, mas não que me incomoda. Tem mais o que fazer. Sabe, eu sou mega ocupado. Tá vendo aquele quadro ali atrás do aula de inglês? Escrevo livros, né? Esse aqui é o meu primeiro livro. Eu já tenho um outro aí que também faz parte da minha dissertação de mestrado. Estou terminando. Estou em contato agora com o professor para ver a questão do doutorado, enfim. Sabe? Só que eu preciso produzir algo, porque a gente tem que estar fazendo um marketing, né? Na mídia ali, postando, mandando coisa para jornal, enfim, infelizmente, porque sinceramente, se fosse do Emildo, assim, eu ia para uma ilha, sabe, a minha biblioteca, meus produtos culturais, meus filmes, minhas antiguidades, meus filhos, ia ficar ali naquela ilha, sozinho ali, e estaria bem. Mas infelizmente a gente precisa, né? Então por isso que eu gravo o vídeo. Vai dizer que eu estou incomodado? Não. Como diz, o sol há para todos, né? Os leitores vão decidir, decidam. E quem me acusa, tanto dentro da congregação ou fora, sabe, continua, pensa do jeito que pensar. Eu acho assim, eu sei o que eu estou fazendo e é o que importa, tá bom? Nos vemos na próxima.